O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos caminhando no início desse tempo comum, então o início da missão pública do Senhor, e a liturgia nos apresenta alguns aspectos importantes sobre o projeto de Deus, sobre a nossa missão, sobre a nossa vocação e missão. Quero chamar a atenção aqui para algo muito importante. O projeto de Deus é muito diferente do nosso projeto. Por quê? Porque o nosso projeto muitas vezes é feito de desejos, de paixões desordenadas, justamente por conta do pecado original. O pecado original faz com que a gente fique meio perdido diante das situações. Então ficamos desordenados. Santo Inácio de Loyola fala muito a respeito desta realidade. Então, nós precisamos compreender que quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós não o escutamos, nós acabamos fazendo o projeto nosso, que acaba sendo diferente. Acabamos contribuindo, inclusive, para o projeto do inimigo de Deus, que é nosso inimigo, porque a ideia dele, no fundo, é fazer com que a gente se afaste. Ele quer sabotar o projeto de Deus. Então muitas vezes, mesmo que a gente possa dizer assim, não, eu quero distância do inimigo de Deus, mas muitas vezes nós acabamos fazendo o que ele quer, quando nós vamos pelos nossos pensamentos, pelos nossos caminhos e principalmente pelos nossos desejos, pelas nossas paixões desordenadas. A liturgia de hoje nos coloca alguns exemplos bem importantes, bem interessantes. Primeiro é Moisés, um grande homem de Deus, um grande profeta, que buscou fazer a vontade de Deus, imperfeito ainda, não é? Ele era apenas um sinal daquele que era a perfeição, no sentido de cumprimento da vontade de Deus, que era Cristo. Cristo é o nosso modelo, é por Ele, nele, que nós cumprimos de fato a vontade de Deus. Ele que buscou sem cessar, e por isso ele dizia: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Portanto, ele buscou sem cessar esta realidade. Ele é o nosso exemplo, é a Ele que nós temos que nos portar, visualizar, ter como meta, ter como objetivo. É Cristo. É Cristo. É por isso que ele ensinava com autoridade. Por quê? Porque ele tinha convicção profunda a respeito daquilo que era o certo a ser feito, daquilo que era a vontade de Deus. Portanto, Jesus é a nossa meta, é o nosso exemplo. Então temos aqui alguns exemplos iluminadores para podermos entender. O primeiro deles, falando a respeito de projeto de Deus, falando a respeito de desviar-se do projeto de Deus, é o próprio livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito por alguns escribas
que tiveram que fugir do reino do norte, por causa que ele estava sendo atacado, destruído, e foram para o reino do sul. Por que isso aconteceu? Veja que interessante. O reino de Israel era um reino único, unificado. Só que, depois de Davi e Salomão, aqueles que estavam à frente, liderando o reino, começaram, ao invés de seguir o projeto de Deus, seguir o seu coração, os seus desejos, as suas paixões, a sua busca pelo poder. O que acontece? Racha o reino, surge o reino do norte e surge o reino do sul. E se não bastasse isso, eles ainda ficam se rivalizando, lutando entre si e se enfraquecendo. Chegou um momento que a Síria, o Império Assírio, vai e destrói o reino do norte, e um tempo depois, a Babilônia vai lá e destrói o reino do sul. Então, esse primeiro exemplo nos traz uma realidade muito interessante. Quando nós seguimos os nossos desejos, nós nos perdemos. Não é? Nossos desejos desordenados, nossas paixões desordenadas. O nosso querer precisa estar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos nos adaptar para viver aquilo que é a vontade de Deus. O segundo exemplo vem ainda da primeira leitura, que fala a respeito dos profetas, e traz como grande modelo Moisés. Porém, diz na primeira leitura que haverá de surgir um novo grande profeta, que era nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no período em que foi escrito, no período em que o livro de Deuteronômio foi escrito, existiam muitos que se diziam profetas. Alguns eram profetas dos falsos deuses, de diversos falsos deuses que existiam, portanto ídolos, eram idólatras, não é? A gente vai se lembrar muito bem das batalhas, das lutas que Elias, grande profeta Elias, teve contra os profetas de Baal, por exemplo, Então eram profetas de falsos deuses. Então Deus condena, só existe um único Deus. E depois também nós temos um outro ponto. Alguns se diziam ser profetas de Javé, do único Deus, mas ao invés de anunciar o que Deus pedia, anunciavam o que eles queriam. Era a palavra deles e não a palavra de Deus. Então era o projeto deles e não o projeto de Deus. Portanto, a primeira leitura nos traz duas características, dois elementos importantes para discernir sobre quem é profeta e quem está falando em nome de Deus. Em primeiro lugar, é a vocação, é o chamado, tem que ser de Deus. Moisés não poderia simplesmente dizer, me chama Deus, Elias. Não, ao contrário, vários profetas inclusive nem queriam, colocavam empecilhos ao chamado de Deus, mas Deus mesmo assim insistiu. Semana passada nós vimos Jonas. O próprio Moisés falou, olha, eu tenho a língua pesada, eu acho que sou meio gago, não é melhor, chama outro. Mas é chamado de Deus. Isso é um ponto importante. E o segundo é que ele anuncia o que Deus coloca no seu coração, não a sua vontade, a sua palavra, o que ele acha, não, a vontade de Deus. E aqui nós precisamos trazer para a nossa realidade. Todos nós, quando fomos batizados, um momento de unção é justamente a unção em que nós recebemos a graça de ser rei, sacerdote e profeta, ou seja, participar da missão de Cristo, que era o grande rei, o grande sacerdote e o grande profeta. Todos nós, portanto, somos chamados por Deus, ungidos por Deus, para sermos profetas, mas profetas do jeito certo, profetas como o Senhor sempre levantou ao longo de toda a história, profeta que denuncia aquilo que é contra a vontade de Deus, essas falsas ideologias que existem por aí, que mentem, e também todas as injustiças, os pobres que são marginalizados, a situação de tantos e tantos que estão necessitando, que são vítimas de injustiça, temos que denunciar, assim como os profetas denunciavam, assim como Deus usava da boca dos profetas para ir contra estas realidades, e ao mesmo tempo temos que anunciar
anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Nós todos temos essa missão. Deus nos deu essa graça de participar da missão de Cristo. E um terceiro ponto que nos ilumina também vem da segunda leitura, que às vezes pode até nos confundir. Alguns ficam um pouco confusos quando vem São Paulo dizendo: olha, se você não está casado, nem casa, para cuidar das coisas de Deus. Dá a impressão que, por exemplo, a vida de celibato é muito mais importante, ou muito maior, esta vocação celibatária, do que a vocação matrimonial. Não é esta a realidade. Nesse capítulo 7, da primeira carta aos Coríntios, na realidade, inclusive, são os coríntios que mandam uma consulta para São Paulo para que ele responda. Olha, o que é melhor então, afinal de contas? E São Paulo vai dizendo, se você for ler toda, por isso que não pode pegar só um trecho, você tem que ler para entender tudo. No versículo 7, São Paulo vai dizer que tanto a virgindade ou o celibato, quanto o matrimônio, são dons de Deus. E se são dons de Deus, equivalem-se. Um não é melhor do que o outro. No outro ponto, São Paulo vai dizer ainda, a respeito do celibato, a respeito da virgindade, ou seja, a respeito de querer seguir este caminho que é melhor do que o outro, não há nenhum preceito do Senhor que diga a respeito de que este é melhor do que aquele. Não há. Mas eu recomendo, portanto, é uma opinião de São Paulo, justamente por tudo aquilo que ele viveu. Ele, como missionário, que saía de casa, ia para algum lugar, não sabia se ia voltar, para ele, para a missão dele, ser celibatário era muito mais, fazia parte, era constitutivo da missão dele. Mas não quer dizer, irmãos e irmãs, que, por exemplo, porque eu sou celibatário, padre, as irmãs consagradas, religiosas, nós somos melhor do que aqueles que são casados. Não existe essa coisa de hierarquia nos dons, no chamado, na vocação. Não, cada um cumpre a função em vista do projeto de Deus. Um não é melhor do que o outro. Deus não me chamou porque eu sou melhor do que ninguém. Não sou, isso é mistério de Deus, Ele queria que eu fosse. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, ao contrário. Conheço tantas famílias que são tão santas, tem casais que são tão santos, que às vezes eu fico até sem jeito perto deles. Nossa, eu tenho que melhorar muito. É bonito de ver até, você vai na casa de alguns casais e fala: nossa, que graça de Deus. É bonito ver isso, é bonito ver essa realidade, chama a atenção, e nos provoca a querer ser melhores. Então, não existe o mais importante é seguir o projeto de Deus. Não é eu que escolho o que eu vou ser, eu acolho. Não é escolher, é acolher o dom de Deus, o chamado de Deus, a vocação que Deus nos chama. Aqui está o grande segredo, não os meus projetos, não vou impor a Deus que eu quero ser padre, o que eu quero, não, é o projeto dele. O projeto dele é muito mais importante, é muito maior do que o que a gente pensa. Veja, um casal que, por exemplo, então, se casou, mas cada um decide fazer aquilo que está no seu coração, os desejos, as paixões do seu coração. Quanto tempo dura um casamento deste? Vão começar a brigar, cada um quer fazer alguma coisa, não aceita que o outro vai fazer diferente, logo, tudo isso vai dar num monte de briga e assim por diante, não é verdade? Muito melhor quando um casal, por exemplo, se coloca juntos, com o mesmo objetivo, numa mesma direção, acolhendo a graça de Deus, construindo um caminho de santidade. Olha a diferença, projeto de Deus, ao invés dos nossos projetos desordenados. É assim que nós vamos caminhando. Eu quero terminar trazendo um exemplo que ajuda também a gente, nos ilumina interiormente, e aqui eu quero trazer um exemplo. Se num outro dia eu trouxe uma outra santa, Santa Elizabeth da Trindade, da Santíssima Trindade, carmelita, hoje eu quero trazer um exemplo de
de um casal de santos. Esse casal, eles foram canonizados juntos em 2001 por São João Paulo II. São Luís Beltrame Quattrocchio e Santa Maria Quattrocchio. Quattrocchi, aliás, são italianos. Veja que interessante, ele era advogado, ela formada em letras, literatura e tudo mais. Viveram a busca da santidade de um jeito simples, humilde, mas verdadeiro. De manhã participavam da Santa Missa, à tarde rezavam o Santo Terço, à noite estavam juntos meditando a palavra de Deus. Tiveram 4 filhos, todos eles foram para a vida religiosa. Viveram engajados na igreja, na educação católica, em movimentos de assistência a todos que necessitavam. Eles viveram no período entre as 2 guerras mundiais, ajudaram as pessoas, ajudaram inclusive 150 pessoas a fugirem da perseguição nazista. Ele morreu em 1951, ela em 1965. Foram canonizados. Talvez você se pergunte, foram canonizados porque os filhos foram religiosos? Não. Foram canonizados porque salvaram 150 pessoas? Não. Tudo isso foi fruto da busca de santidade deles. É muito interessante perceber que eles viveram o extraordinário, ou seja, colhendo a graça de Deus e sendo fiel no pouco, no ordinário do dia a dia. Por ocasião da canonização deste casal, a filha deles, a única acho que estava viva, foi entrevistada, e ela disse: olha, meus pais não fizeram nada de espetacular, não fizeram milagres, assim, de curar as pessoas enquanto estavam vivos, não tiveram nenhum fenômeno místico, nada disso, mas eles foram fiéis em todas as coisas eles foram fiéis a Deus. É isso que fez a diferença. Viveram as virtudes, buscaram viver a prática das virtudes, fazendo tudo com amor, fazendo tudo, oferecendo a Cristo todas as coisas que faziam. É por isso que foram canonizados, na simplicidade do dia a dia, entende? Não foi preciso coisas grandiosas, na simplicidade do dia a dia. Isso que eles viveram, nós somos chamados a viver. É acessível a todos nós, a graça de Deus, a graça da santidade é acessível a todos nós, e todos nós deveríamos viver como eles viveram. Veja, não são coisas gigantescas, extraordinárias que estão distantes de nós. Nossa, eu tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer com amor então, por mais que eu não esteja com vontade, estou com a língua coçando para falar mal de alguém, não vou falar, por amor a Cristo, aquela pessoa já começa a julgar na mente, não vou julgar, por amor a Cristo. Veja, coisas simples do dia a dia, coisas simples, é isso que somos chamados a viver. Isto é viver o projeto de Deus, ao invés de viver o nosso projeto, de querer xingar, de querer brigar, de querer fazer diferente, entende? Aqui está a grande diferença. Então, que o exemplo de Cristo em primeiro lugar brilhe no nosso coração, mas também os exemplos que Moisés nos deixou, que este belo casal nos deixou. Eu convido vocês depois a pesquisarem, conhecerem um pouco mais da vida deles. Acho que vai ajudar muito na vida, principalmente dos casais, de cada um de vocês, das famílias, que eles possam nos ajudar, e que estes santos possam interceder por nós, para que sejamos fiéis ao chamado, ao projeto de Deus para as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.